Oi, eu sou a Mari, uma quase psicóloga apaixonada por livros, e hoje eu vim falar sobre O Fantasma da Ópera. Esse é um clássico para aquelas pessoas que têm medo de ler clássicos, que acham que clássicos são mega difíceis. Essa é uma ótima opção para começar a ler clássicos. Esse é um livro que ele tem muito suspense, uma história que te prende do início ao fim, além de ter uma narrativa bem leve, bem fluida e bem fácil de ler. Esse livro, o autor dele era um jornalista e condiz muito com a forma como que ele narra esse livro. Basicamente, o livro é narrado por um repórter depois de alguns anos do acontecido dessa história, e é como se ele quisesse juntar várias provas de que aconteceu realmente aquilo ali que ele está trazendo, através das entrevistas, através das coisas que ele pesquisou, e que realmente existiu esse fantasma da ópera. Até no início aqui do livro, ele começa com essa frase: o fantasma da ópera existiu. E aí ele continua, né? De forma alguma foi, como por muito tempo se achou, uma inspiração para artistas, uma superstição de diretores, ou uma tolice imaginativa dos cérebros excitados dessas mocinhas do corpo do baile, das suas mães e de simples funcionários que direcionam os espectadores a seus lugares ou trabalham no vestiário e na portaria. Então, ao longo do livro, ele vem trazendo um pouco sobre essa história depois de muitos anos de ter acontecido isso tudo. Então, algumas pessoas já morreram e tudo mais, e algumas pessoas já estão bem mais velhinhas do que na época. Então, ele vai contando essa história de uma forma como se fosse uma grande reportagem, uma história realmente real. E no final das contas, a gente fica se perguntando, será que esse fantasma realmente existiu? Porque essa forma de narrativa é tão envolvente que você realmente fica preso ali nessa história e realmente parece que tudo é muito verídico, que realmente ele foi atrás de cada prova para conseguir encontrar tudo sobre o fantasma da ópera. Essa é uma história que tem muito suspense, é uma narrativa bem humorada, assim, tem um pouquinho de humor, além de ter personagens que são muito marcantes e que ficam assim na cabeça da gente. Eu li esse livro muito rápido, foi uma leitura que assim me prendeu completamente e que eu gostei bastante, então ele se tornou um dos meus livros favoritos, sem dúvida. Eu li nessa edição da Nova Fronteira, que é do box Clássicos Góticos, e é uma edição que ela não tem texto introdutório, nem outros textos, só o texto do livro em si mesmo, do Fantasma da Ópera, mas que é uma edição muito boa. E eu gosto, assim, das edições da Nova Fronteira, mesmo quando não tem esses textos de apoio. Eu acho que são edições muito boas. Bom, a história, ela vai se passar em uma ópera, né, de Paris, e realmente tem essa ópera em Paris, teve uma ópera de Paris que inspirou justamente esse livro, que também foi uma ópera que tinha vários labirintos subterrâneos e que tinha algumas histórias de fantasmas também envolvendo ela. Então, assim, desde a construção também, que também foi construída em um local que tinha muita água, então eles tinham que construir meios, assim, para driblar isso do terreno, né? Porque foi construído em um pântano. Então, realmente, essa história tem alguns fundamentos de algumas histórias, assim, porque essa ópera também de Paris, ela tinha várias histórias de fantasmas também. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar essa ópera, né? Que os funcionários começam a falar que existe um fantasma ali dentro. E aí tem várias histórias, várias questões acontecendo ali, atribuídas a um tal de fantasma da ópera. E, inclusive, esse fantasma se comunica através de bilhetes com os diretores e funcionários da ópera. Então, a gente vai acompanhando essa história, que tem uma cantora, né, uma artista, que é a Christine Dae, e basicamente ela repentinamente aparece cantando muito bem na ópera, sendo que antes ela era uma artista que não era, assim, não chamava muita atenção. E aí, esse despertar, assim, repentino dela chama muita atenção em todos os espectadores, né? Essa artista, essa Christine Daé,
ela fala que ela se comunica com um anjo da música. Ela fala isso com o Raul, que é um dos personagens desse livro, um dos protagonistas. E o Raul, ele é muito apaixonado por ela desde a infância, então meio que ele, ao ouvir ali ela falando sobre esse anjo da música, que ensina ela a cantar e tudo mais, ele começa a achar isso um tanto quanto suspeito. E aí ele vem tendo, assim, muito ciúme também dessa pessoa, né, que ele, certo dia, ele está ali atrás da porta do camarim dela e escuta uma voz masculina. E aí ele fica enciumado com aquilo porque ele quer ela para si. Então, ele vai começar a investigar quem que é esse anjo da música. E aí ele vai descobrir o fantasma da ópera, né? Ao longo dessa trama, a gente vai ver alguns acontecimentos ali na ópera, que são vários crimes, na verdade, né? Então, que são atribuídos a esse fantasma. Então, algumas pessoas são assassinadas, acontecem algumas coisas, por exemplo, cai um lustre e é atribuído a esse fantasma. De certa forma, ele tenta também extorquir assim, os diretores da ópera. Então, a gente tem toda essa trama de um personagem ali misterioso que a gente não sabe quem é, que é só se suspeita assim, que é um fantasma e tudo mais. Mas logo no início da narrativa, o narrador diz que esse fantasma era de carne e osso, né? Então a gente já tem um pouquinho, um spoiler, assim, né? Esse personagem do fantasma é um personagem com uma personalidade muito marcante, com falas muito marcantes. E assim que você começa a... Inicialmente, né, na história, se passa mais com esses rumores da ópera, esses rumores do que está acontecendo ali naquele lugar, quem é o fantasma. Então é uma parte mais bem-humorada, assim, dessa história, que fala mais daqueles personagens sem saber o que está acontecendo, e às vezes pegando e falando que é armação, que fulano está armando, fingindo que é fantasma. Então, assim, tem toda essa parte. Aí, do meio do livro para frente, a gente começa a ter contato realmente com o fantasma, né? Com o fantasma da ópera que se chama Eric. E aí a gente começa a ter essa história junto com a Christine, né? E todos os mistérios que passam essa relação da Christine com essa voz. Que inicialmente ela escuta apenas uma voz e ela não vê quem que é. Depois que ela vai descobrir um homem mascarado que é o Eric, que é o fantasma da ópera. E esse personagem, ele basicamente é um personagem que é muito inteligente e que meio que foi ali ele criou a sua casa debaixo da ópera, entre vários labirintos subterrâneos, então ele montou várias questões ali, ele é chamado até de mestre dos arcabouços, acho que é isso. E aí ele é conhecido por isso, conhecido por um personagem aqui, né, justamente por suas maquinações e por sua inteligência nessa questão de construir lugares que são muito perigosos, cheios de armadilhas, labirínticos. Então, a gente vai descobrindo ao longo do livro que esse é um personagem um tanto quanto sombrio e que tem características muito de gostar de fazer coisas ruins, assim, ao longo do livro. E a gente vai vendo uma personalidade complicada e que isso a gente pode pensar várias questões, né? Ele aparentemente já nasceu todo deformado e aí ao longo do livro ele traz que ele queria esse amor da Christine, né? De uma forma muito possessiva, inclusive. Ele sequestra ela, inclusive, em uma parte do livro. Então ele quer esse amor forçado dela, de toda forma ele quer esse amor. Só que ele percebe que ele nunca vai ter. Então, se não for espontâneo, ele quer que seja de forma forçada, né? Então ele vai forçar isso a acontecer o máximo que ele puder. Então ele é um personagem muito sombrio, que tem umas falas assim, muito macabras mesmo. Então a gente vai percebendo ao longo da história do livro que ele foi uma criança, né, deformada, que era até, assim, os pais também não queriam ele em casa por ser muito feio, como que é citado no livro.
Então ele vai vivendo sozinho, né? Aprende a cantar, ele tem uma voz maravilhosa, e isso que encanta Christine, né? Inicialmente. Então ele com essa voz maravilhosa, com várias habilidades artísticas, várias habilidades manuais, de construção e tudo mais, só que ele é extremamente feio e as pessoas o rejeitam por isso. Então, meio que ele cria essa casa dele nos labirintos, no subsolo, justamente para ficar fora dos olhos da sociedade, né? Não ter esse julgamento constante. E ali ele consegue construir uma casa para ele, cheia de cômodos mega estranhos e cheia de armadilhas realmente. Então ele constrói ali um certo labirinto para ele. E várias maquinações, assim, para que se alguém for invadir a casa dele, essa pessoa vai morrer. Então, se passa tudo isso. Bom, eu não vou ficar falando mais sobre a história para não dar spoilers, mas basicamente esse é um livro de suspense muito bom. É um clássico que eu recomendo muito e que sem dúvida se tornou um dos meus favoritos. Ele é uma leitura muito rápida mesmo, muito envolvente, muito empolgante. Eu marquei várias partes aqui, justamente de questões que eu achei interessante, assim, de falas dos personagens mesmo. Ele tem esse clima gótico, esse clima de suspense que eu gosto bastante. Então, sem dúvida, foi uma das minhas melhores leituras desse ano. Então, recomendo bastante para vocês. Comenta aqui se vocês já leram Fantasma da Ópera, o que acharam, se querem ler. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.